quero agradecer, em primeiro lugar, o convite para estar aqui ao lado deste time e com a modesta pretensão de fazer apenas na zaga uma ponta de lança para que os colegas brilhem, fazendo questão de cumprimentar cada um com o meu bom dia, dizer que sejam muito bem-vindos à Amazônia, à Amazonas e a Manaus, esta terra que oferece a vocês, de segunda a segunda, atrativos maravilhosos para que possamos reconhecer todas as inteligências que prosperam na natureza, mas que estão sob ameaça. Queremos, com este bom dia, dizer que a apresentação aqui é dos trabalhos que temos desenvolvidos nos últimos anos em matéria de prevenção de desastre e enfrentamento da mudança do clima. Deixa eu ver se eu consigo aqui colocar para vocês que nos últimos anos, pela nossa colocação aqui no Amazônia, o Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público de Contas, possuem setores, departamentos, o Ministério Público, no meu caso, uma coordenadoria dedicada ao enfrentamento da mudança do clima e políticas do meio ambiente. Então, é enfático aqui, é um destaque. Nós temos, sem exagero, centenas de decisões procurando estabelecer um controle externo sobre as políticas que há ou deixam de haver na temática. Confesso que quando eu iniciei essa empreitada, eu pensei que eu estivesse lidando com algo setorizado, que eu tivesse apenas que observar, juntamente com os colegas auditores, a qualidade da oferta do sistema de defesa civil, como é que estão estruturadas as unidades de defesa civil para a proteção, para a salvaguarda da população amazonense. Mas me surpreendi em saber que, colhendo algumas evidências a este respeito, nós tínhamos pela frente a necessidade de um engajamento, de mudar a cultura do funcionamento desse sistema, em pleno trânsito, determinado pela Constituição, na sua melhor interpretação, e pela Lei 12.608 de 2012. Um sistema eminentemente reativo, que funciona preponderantemente para resposta a desastres instalados, teria que mudar a mentalidade, a cultura, para si e para a sociedade, de estabelecer mecanismos de estruturação para a gestão preventiva de desastres. Coisa que ainda não frutificou, não se desenvolveu completamente ainda hoje. Ontem foi divulgado um acórdão, se não me engano, do Tribunal de Contas da União, dizendo exatamente isto, não é? Que já vem sendo repetido aqui no Amazonas, que não temos uma cultura de prevenção de desastres. Não fosse só por esse aspecto, o nosso trabalho, com o tempo, se mostrou essencialmente mais complexo. Não se tratava apenas de mexer com a cultura da defesa civil, não é? A mentalidade, a estruturação de um setor do Estado, em sentido lato, envolvendo o Estado do Amazonas e municípios amazonenses, mas também ter toda uma política pública voltada à ação para o clima, ao enfrentamento das mudanças climáticas, que tem tudo a ver com o aumento da frequência e da intensidade de eventos extremos, mas não se esgota nesse sentido, demandando a realização, o desempenho de funções extremamente mais abrangentes, transversais, intersetoriais, que aquela atuação centrada, focada nos órgãos de defesa civil. É uma grande mobilização de todos os órgãos e entes estatais que se faz natural, inerente, reclamado, para que tenhamos verdadeiramente uma política de mudança do clima. E para convencer nesse sentido, é preciso evidência de que estamos realmente diante de uma coisa grave, o assunto mais grave que temos a debater
e a equacionar. Eu não sei se é possível passar este gráfico aqui da NASA sobre o tema, que é muito interessante visualmente para ilustrar que nós estamos num grau, num estágio, se não fossem as evidências que sentimos na pele, de constatação científica da mudança do clima de maneira assustadora. Neste gráfico, há, em primeiro lugar, a constatação do aumento médio da temperatura da Terra numa velocidade nunca antes vista nas últimas décadas, comparando com outras modificações que poderiam ter relação causal. Movimentação solar, que mais? A oscilação das emissões vulcânicas, a mudança orbital. Todos esses fatores, eles não são proporcionais, não indicariam a causa desse aumento assustador. E nós vamos chegar a um comparativo aqui. O gráfico está lento, estou preocupado com o meu tempo, mas não, vamos lá, agora o principal está por vir, que são os gases de efeito estufa. O uso da terra também não acusa uma modificação proporcional para justificar esse aumento repentino da temperatura média da Terra. Mas nós vamos chegar. O ozônio também não, a camada de ozônio. Mas nós vamos chegar já já na questão dos gases de efeito estufa, das nossas indústrias, do nosso modo de produzir nos setores econômicos. Aerossóis também não. E a proporcionalidade se dá justamente com os gases de efeito estufa. Estão aí eles aí colocados nessa animação da NASA. Então aqui não é o IPCC, tá, gente? Não é aquela reunião de cientistas vinculados à ONU. Alguns dizem, olha, a ONU está a serviço de uma manipulação econômica, que quer subjugar países em desenvolvimento, tudo é um complô, George Soros, enfim, tem esse argumento, né, de que há um exagero, que há, na verdade, aí uma estratégia do grande capitalismo para nos prejudicar a nossa economia. Mas, por fontes variadas e insuspeitas, nós temos uma coisa nunca antes vista, que é exatamente a modificação da condição do clima, fundamentalmente pela expansão dos gases de efeito estufa, pode tirar, e com isso o aquecimento aceleradíssimo da Terra, trazendo uma série de distúrbios, de descompensações nas mais variadas regiões do planeta, com relação ao ciclo hidrológico, com relação aos processos ecossistêmicos e, diante disso, bagunçando tudo, como se a Terra, se fosse um ser humano, estivesse com um pico de febre. E o que isso tem a ver conosco? É que esses eventos, como sabemos, passam a prejudicar absolutamente tudo do qual depende a nossa dignidade existencial. Tá? Não vai prosperar nenhuma indústria, nenhuma agricultura, não vai prosperar sistema educacional, de saúde, se isto aqui sair de controle, como está aparecendo na atualidade, sem limite. Então, nós estamos realmente diante da responsabilidade, enquanto órgãos técnicos que se baseiam por evidências científicas, de propagar, de divulgar este perigo generalizado à humanidade. Cada vez mais há um consenso. Eu já convivi com negacionistas, com pessoas muito céticas, dizendo ainda não há comprovação científica disso. E essas pessoas, cientistas, pesquisadores, há coisa de 1, 2 anos, jogaram a toalha e disseram, não, é verdade, eu não tenho mais como argumentar. Isto é fora da curva, isto é anormal. 2024,
o ápice, o ano mais quente da história recente deste planeta, superou a média de 1,5 graus Celsius a mais que o período pré-industrial, acompanhado de várias calamidades, de vários desastres. Não é só a Amazônia neste cenário que está ameaçada. Nós temos pelo menos 6 grandes ecossistemas que colaboram para a harmonia do clima, a harmonia da sadia qualidade de vida, que estão sob ameaça no nosso planeta. A Amazônia está ameaçada. Ela que deveria ser única e exclusivamente parte da solução, já que abriga um imenso banco de biodiversidade, maior floresta tropical, não é? Deveria estar sendo tratada como um sumidouro de carbono para ajudar a gente a conter a crise. E ela corre o risco de ser uma das primeiras vítimas desta emergência climática. Por quê? Porque ela não está conseguindo resiliência em razão das ondas de calor, principalmente, que têm nos atingido. E que nos atingiram nos últimos 2 anos, nós vamos observar, fazendo com que degenere a copa florestal, a nossa flora, que é sob um solo incrivelmente acre, infértil, nos dando aí uma interrogação muito grande sobre a sua origem verdadeira. Como é que conseguiu essa floresta prosperar em meio a um solo pobre? O fato é que não estamos resistindo, em que pese ela ser gigantesca. Todo mundo que fez aqui o voo panorâmico no dia pôde observar aquele tapete verde imenso. O problema é que a ciência diz que esse tapete, na verdade, ele é um grandalhão muito frágil, que ele, se continuar sendo desmatado no atual ritmo, ele chega a um ponto de inflexão que significa de degeneração sem remédio. Ele começa a se tornar uma savana, uma vegetação menor, mais rasteira, adaptada ao calor intenso. E assim também tendem a desaparecer corais de águas quentes, o manto de gelo e a circulação do Atlântico Norte. São fatores que vão interferir no clima da maior parte do nosso país. O Brasil também, como um todo, é uma vítima em potencial dessas ondas de calor. Temos fundamento para agir, para incorporar esse problema grave na nossa atuação técnica? Eu sustento que sim, com base hoje tranquila na jurisprudência do nosso Supremo Tribunal Federal, que na chamada pauta verde, no julgamento dos processos, estabeleceu que ao poder público, a Constituição define um dever inadiável de atuação no enfrentamento da mudança do clima. Isto está colocado pela interpretação destes dispositivos constitucionais, terceiro, 170 e 225, e no julgamento dessas ADPF, 760, 708, 743. Alicerçada esse dever pela regulamentação que hoje temos, por esta legislação, nós vamos observar que não se trata de uma diretriz de observância facultativa, que nós não vamos tolerar com leniência para o gestor cuidar disso ano que vem, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, porque isto significa um comprometimento à dignidade de vida dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos posteriores, sem exagero. Nós estamos num momento de véspera de uma inflexão muito grande que vai multiplicar os eventos climáticos de maneira irremediável. E aí só vai restar para a gente tentar meios de sobreviver. Eu tratei deste assunto nesta revista, Controle em Foco, dizendo qual é a repercussão do entendimento do STF para os tribunais de contas. É, indubitavelmente, a cobrança, o dever de induzir políticas públicas sérias, fortes, para o enfrentamento dessa situação. Não é algo para o futuro, não é algo para amanhã, não vai ter tempo, o assunto é emergencial. Então precisamos fazer com que o gestor se mexa agora.
E, de repente, quando a gente examina a sustentabilidade de obras públicas, de infraestrutura, sem o componente do impacto climático, nós favorecemos esse estado de coisa prosperar e piorar. Então, nas minhas análises, eu tenho muito bem claro esse componente, como este objeto vai impactar na crise do clima. Eu tenho cobrado um inventário de carbono para me posicionar a respeito da sustentabilidade, que considere o custo das emissões envolvidas no empreendimento, principalmente fósseis. Outro incentivo, nós dispomos de notas recomendatórias do IRB, da Tricom e demais entidades representativas do nosso sistema Tribunais de Contas, dizendo que é prioridade, reconhecendo as lideranças, reconhecendo que este é um assunto da máxima importância e que deve inspirar a nossa atuação. Então, nós divulgamos, aí vocês acessam as notas conjuntas 01/2024, 04/2024, que são recomendações exatamente para que possamos fortalecer as políticas climáticas e de prevenção a desastres. Desculpe essa digressão, eu precisava fazer esse contexto, mas agora é que eu anuncio brevemente as nossas atuações de 2021 a 2025 nessa linha, né? O que nós temos feito? E feito na condição de quem está vivenciando o problema, tá, gente? Eu não posso dizer que eu, só pelos livros, só pelo noticiário, eu constato a piora, o agravamento da crise do clima. Como amazônida, como pessoa que vive aqui, eu posso dizer para vocês, esse calor que vocês experimentaram na tarde de ontem, no intervalo, saindo aqui ao ar livre, que é próprio dos trabalhadores em tempo integral, no horário comercial, que é próprio das comunidades ribeirinhas, dos povos tradicionais, indígenas, é um calor que está ficando insuportável, que está destruindo culturas, que está destruindo, com diversos impactos, a maneira de viver dos povos aqui. Tem gente com maior poder aquisitivo que diz, vou ficar em Manaus até agosto, setembro a novembro, comigo, eu vou me refugiar no litoral, vou para o Nordeste, né, vou para o Sudeste, vou para o Sul. Não sei, né? Não tem saída fácil, né? Porque, enfim, em todo lugar a gente assiste esse problema do desequilíbrio. É uma tristeza ir para a orla e ver que a balneabilidade das nossas praias, quase todas, está comprometida por falta de saneamento básico. Como é que a gente vai fazer um enfrentamento desse grande e complexo problema do clima se a gente não conseguiu ainda reverter sequer o problema do saneamento básico, em que pese as políticas públicas que temos? Então, gente, aqui a gente parte disso. Nosso centro histórico, quem passou por lá para ir para o Mercado Adolfo Lisboa, não imagina que nos últimos anos temos tido cheias extraordinárias, cheias recordes, que transformam, o pessoal brinca, as motos em jet ski, né? Os carros em lancha, exatamente num período de máxima cheia. Que seria engraçado se não fosse catastrófico, porque nós temos muita gente morando nas faixas alagáveis. Muita gente. E a solução, infelizmente, naquela ótica limitada da Defesa Civil, vamos construir ponte de madeira para subir o assoalho das casas palafitas nesse período. Isso não é solução. Isso é racismo ambiental. Isso é injustiça por déficit de habitação digna neste cenário. E não podemos nos conformar a isso, entender que isso é saneamento básico. Data máxima vênia. Não só cheia, olha só o contraste, 2023, esta imagem não é da seca extrema que tivemos, recorde, com vários impactos que eu passo rapidamente aqui para vocês examinarem. Não é exagero, é muito sofrimento à nossa população. Inclusive morte, né, gente? Desbarrancamento. Gente que vive
tradicionalmente, comunidade ribeirinha na beira desses barrancos, não está acostumada a ver eventos mais intensos, então, não sendo assistida, não sendo preparada, acontece esse tipo de coisa. E o poder público não tem tido política para reverter, evitar esse quadro. A morte dos botos. Recordemos, isso tudo altamente divulgado, pelo menos aqui. Eu não sei se a imprensa nacional deu o devido destaque que essa catástrofe merece. Porque é o sintoma, tá, gente? É só um sintoma do que está por vir. É preciso entender, o sistema está colapsado, o sistema está muito conturbado, então é imprevisível, mas muito provável que em algum lugar onde a gente mora, algo assim possa acontecer. E as chamas, gente, com a onda de calor, o pessoal que está acostumado aqui a produzir, né, na agricultura, utilizando o fogo, né, ou aqueles grupos criminosos que utilizam desse disfarce do costume para dizimar a floresta, nos causaram um problema muito maior que foi sentido em todo o Brasil, que foi a onda de fumaças. Em vez de rios voadores, nós tivemos essas queimadas voadoras, castigando, inclusive Manaus. Olha lá, Manaus, você imagina desse jeito? Um inferno. E não dissipava essa fuligem, essa poluição atmosférica facilmente. Por quê? A tendência é do ar ficar confinado aqui, como uma bolha, como um domo, né? Fazendo com que a má qualidade do ar prospere, como prosperou em Londres, em meados do século XX, numa catástrofe conhecida como Big Smoke, em que chaminés de indústrias, em pleno funcionamento, num período desse, de bolha de calor, fez com que londrinos, milhares deles fossem hospitalizados e muitos morressem, sufocados. E sufoco parece uma sina para a gente, porque em janeiro 14 de 2021, pelo menos 14 manauaras morreram por falta de oxigênio nos nossos hospitais, por uma gestão tardia de suprimentos para a pandemia. Então, vejam por aí que a nossa responsabilidade é muito grande, porque temos condição hoje de prevenir, de alertar que algo dessa magnitude pode ocorrer em qualquer lugar do Brasil. Olha só, esse inferno, em pleno coração da floresta, município de Altazes, aqui perto, a região metropolitana, onde tem um grande polo agropecuário que pratica as queimadas. Então, diante desse estado de coisas, nós reagimos. Nós fizemos uma atuação que não poderia esperar um procedimento muito demorado de auditoria. Como fizemos? A representação. O MPC pode representar, assim como a Secretaria de Controle Externo, por intermédio dos senhores auditores, a fim de agilizar, com base em evidências, né, uma reversão, uma atuação mínima naquele período crítico. Então, se é emergência, a gente não pode se dar ao luxo de produzir coisas que já são óbvias para agir daqui a meses e anos. Isso é um assunto emergencial, então o enforcement, né, o comando, o controle precisa atuar de maneira firme, não perdendo muito tempo com o diagnóstico, tão somente. Então nós, procurados pela imprensa, tivemos uma repercussão muito grande do nosso trabalho, que é justamente de dizer o óbvio. Há uma omissão de política pública, essencial, fundamental, no meio de uma crise. Recorremos à tecnologia, ao georreferenciamento, às imagens de satélite, para comprovar que não estávamos aqui mancomunados com nenhum grande capitalista, com alarmismos e pessimismo. Estávamos sentindo na pele a fumaça, o fogo. Utilizamos um aplicativo feito pela nossa Universidade do Estado do Amazonas com sensores portáteis, né, de poluentes do ar, e conseguimos detectar em tempo real, cobrando das autoridades toda vez que o nível de poluição estava crítica aqui. A imagem, olha, da nuvem, da pluma de fumaça, isso aqui é o CO2.
E esse aqui é o material particulado fino. Entra no pulmão da gente, na circulação, no coração, no cérebro, a gente nem sente. Depois que aumenta os casos de doença degenerativa incurável, a gente fica, mas por quê, não é? Por que está aumentando tanto? É essa morte silenciosa. Estima-se que mais de 8 milhões de pessoas morram no mundo inteiro por questão de poluição do ar, sem que isso fique registrado no atestado de óbito. É cardíaco, comorbidade, tudo menos poluição do ar. Bom, e aqui nós tivemos a produção de uma série de decisões julgando procedente as nossas representações para reconhecer a responsabilidade das autoridades em virtude da inação nesse período crítico. Passado o período emergencial, vamos dizer, não passou o período emergencial, né? Mas essa sazonalidade da nossa estiagem, do período sem chuva, nós passamos a atuar de maneira mais estrutural, isto é, fazer representações com o objetivo de demandar das autoridades executivas uma atuação mais organizada, mais sistemática, no sentido de prover os instrumentos para que a política pública, para que os órgãos de defesa civil funcionem. E aí que fomos fiscalizar, adotando como estratégia pegar os dados prontos da Defesa Civil do Estado. Minimamente organizada, a Defesa Civil do Estado tinha em conta quais os municípios que atuam ou não. Então, para que eu vou fazer auditoria se a Defesa Civil do Estado já tem esses dados mastigados? Então, eu fui lá, né, falei com o comandante, quem é que está em mora, quem é que está em dias com o seu planejamento, com o seu corpo de servidores, e nós constatamos que todos os planos de contingência para enfrentamento de desastres no estado do Amazonas estavam defasados ou não existiam. E quando existiam, inconsistentemente, sem um estudo sério, não é? Das áreas de risco, enfim, da estratégia de atuação, indicadores, meta, nada disso. E nem orçamentos. E muito menos servidores, maioria da Defesa Civil, como o TCU já vinha alertando desde 2020 por uma auditoria, às vezes a Defesa Civil se limita a um único servidor, cargo comissionado, ele é o comandante de si mesmo, enfim, não tem condição de trabalhar, não é isso? O tribunal reconheceu. Eu queria passar rapidamente aqui um vídeo mostrando as nossas incursões lá na Defesa Civil do Estado. Vai passar? Eu e o nosso procurador-geral, João Barroso, visitamos a Defesa Civil do Estado para prosseguir no nosso trabalho de monitoramento das medidas de enfrentamento às mudanças climáticas e de preparação para a resposta à provável estiagem severa que teremos nas próximas semanas no Amazonas. O Ministério Público de Contas, nos últimos anos, vem monitorando os eventos climáticos extremos e a política pública de prevenção de desastres e de enfrentamento das mudanças climáticas, interagindo com diversos órgãos envolvidos, veja que é uma política pública que demanda gestão integrada, gestão intersetorial, dos diferentes níveis de gestão pública, federal, estadual e municipal. Possui diversas recomendações, representações sobre o tema perante o Tribunal de Contas do Estado, e vem reconhecendo um estado de precariedade, de desestruturação das defesas civis municipais, que precisa se preparar melhor com recursos financeiros, técnicos, humanos, operacionais. Imenso desafio pela frente, que é de mitigar os impactos por meio de ações preventivas e estruturantes. O Ministério Público de Contas, com os esclarecimentos do comandante da Defesa Civil, Coronel Máximo, e sua equipe, constatou, não é, que a política está sob execução com um certo... Bom, tendo visto o tempo, a narração não é como do Cristóvão, né? Aquela voz bonita, mas acho que deu para entender. Gente, a gente lá na Defesa Civil do Estado conseguiu mover para um trabalho dialógico, né, à base da consensualidade, o aperfeiçoamento do planejamento de lá. Não é? E eles passaram a estudar, no contexto das mudanças climáticas, os diversos impactos envolvidos
na estiagem sazonal amazonense, né? Falta de combustível, falta de energia elétrica, comprometimento de serviços essenciais, poluição de lagos e morte de peixe, elevação do preço de alimento, isolamento total das comunidades, falta de água, desabastecimento do comércio, escassez de alimentos, falta de insumos para o nosso parque industrial, porque os navios não têm calado para a seca, perda de produção do setor primário, interrupção das comunicações, dificuldade de deslocamento de materiais, aumento do número de incêndios florestais e poluição do ar, aumento de doenças, e tudo isso a Globo não mostra, né? Então, esses impactos todos nós estudamos a miúde para cobrar dos demais setores, porque a Defesa Civil do Estado não trabalha sozinha, precisa demandar não só as defesas municipais, mas todos os segmentos estatais e de mercado, para que possam, em conjunto, arrefecer os impactos das estiagens. Então, assim, nós atuamos, e na falta de uma resposta dos prefeitos, detectando essas falhas, nós tivemos que representar uma série de representações. Temos 62 municípios, 62 representações foram apresentadas ao Tribunal de Contas, e ele julgou quase todas procedentes na sua integralidade, para reconhecer aquele estado de coisas, que a Defesa Civil estava desestruturada, que ela só sabia se preparar e responder a desastres, ela não tinha nenhum tipo de planejamento para gestão preventiva. Um exemplo de um acórdão, né, do Tribunal de Contas nesse sentido, julgar procedente a representação diante de uma omissão. Pode parecer um exagero, tá, gente? Mas a gente tenta dialogar, a gente tenta chamar o prefeito para o fortalecimento pedagógico, mas quando não há resposta, nós temos essa responsabilidade de demandar providências de controle por determinações e até aplicação de penalidades. Então, a partir daí, vendo que a coisa ia piorar, vai piorar, nós passamos a ver a prevenção de desastres, a estruturação da Defesa Civil como uma faceta de uma política maior, que é de enfrentamento da mudança do clima. Então, a partir daí, nosso trabalho foi no sentido de cobrar essa política, tanto no eixo da adaptação, quanto no eixo de mitigação de emissões. Então, com relação a essa política, essencialmente 3 instrumentos que estão faltando na maioria dos casos. O marco regulatório, né, um projeto de lei para cuidar desse assunto de maneira sistemática, o plano de adaptação e o programa orçamentário. Não tem nenhum dos 3, então a ênfase é a cobrança desses instrumentos. No campo estadual, nós temos até lei, nós temos legislação, mas nós não temos um plano de adaptação. Nós temos uma série de medidas pontuais, não é, que não estão articuladas, não estão estruturadas, por um plano de adaptação à mudança do clima que a administração estadual está nos dever. Então, fizemos um parecer, esse processo ainda não foi julgado, mas em breve será, certamente, está bem em boas mãos, reconhecendo que não há planejamento ainda sequer para ser avaliado no Estado. Na administração municipal não é diferente, faltam esses instrumentos, já estou terminando, tá, gente? E fizemos primeiro recomendações aos prefeitos para tratar isso como prioridade, fizemos até um modelo de projeto de lei para ajudar os prefeitos a começar a discussão do marco regulatório. Disponibilizamos no site, mas, enfim, não houve resposta. Aí tivemos que fazer as representações agora para o tribunal decidir, né, como é que vai ficar esse estado de coisas. É uma falha estrutural de política pública, é uma omissão gravíssima das nossas autoridades que devemos, enquanto técnicos, pontuar. Usamos nessas representações um diagnóstico que temos no Ministério de Ciências e Tecnologia, o Adapta Brasil, é uma plataforma que mostra para a gente os riscos, as vulnerabilidades, as ameaças da mudança do clima. Tá? Então, eu não tenho por que duvidar de um dado oficial e é nele que me fio para dizer que o assunto deve ser prioritário, porque existe vulnerabilidade. Olha só o vermelhinho aqui vermelhinho no estado do Amazonas. Ó. Todo vermelhinho assim significa... Não, esse slide está errado. Por acaso, o vermelhinho aqui é baixo. Mas foi por uma falha
o fato é que, para inundações, secas extremas, nós temos o vermelho como muito alto com base nessa plataforma. Então, passamos a cobrar inventário de carbono, o estudo de impacto climático no licenciamento ambiental, coisa que foi falado ontem. Eu fiz a pergunta ao secretário, eu não sabia que no meu celular estava só a minha inicial, não estava o meu nome, eu acabei não me identificando, mas fui eu que perguntei, né? Já sabendo a resposta. Então, é preciso que os nossos órgãos ambientais no Brasil inteiro passem a exigir um estudo de impacto climático. Muitos não vêm exigindo. Então, você vai fazer um estudo de conformidade do licenciamento ambiental, você como auditor, tem que cobrar. Cadê o componente do impacto ambiental, das emissões aqui? Você está tratando de uma termoelétrica que emite horrores. Tem que ter cobrança de combate à queimada e desmatamento, que é a principal causa de emissão aqui na nossa região. E, gente, com relação ao município, nós temos essa cobrança que vai depender do segmento das nossas representações para termos um avanço. Mas estamos otimistas, queremos crer que nós vamos conseguir sensibilizar com a ajuda de todos. Vamos nos informar e entender que o assunto é sério, é plausível e que não temos mais uma COP só de faz de conta. Muito obrigado, gente, pela paciência.